Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa academia espiritual, a Palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje, segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Vamos então caminhando neste nosso projeto com a Palavra de Deus, com dicas e exercícios práticos para fortalecer a nossa alma. Não esqueça de dar o joinha aí para que este nosso vídeo chegue a mais pessoas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um oficial, um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos na introdução do texto São João nos dizer que Jesus tinha sido mal acolhido na sua cidade, Nazaré. E nós conhecemos já este episódio no mesmo capítulo 4 do Evangelho. Agora, São João faz mostrar o inverso. Se Jesus foi mal recebido em Nazaré, ele foi bem acolhido na Galiléia. Primeira chave para a nossa meditação deve ser essa: o acolhimento, o bom acolhimento que fazemos a Jesus. Mas que bom acolhimento é esse? É claro que nenhum de nós, em sã consciência, vamos dizer assim, com atitudes, vamos fazer um mau acolhimento a Jesus. Mas no fundo, internamente,
sem que a gente perceba, talvez os pensamentos maus, as atitudes más, podem fazer com que, de fato, nosso coração esteja acolhendo mal a Jesus. Logo veio então um oficial, um funcionário do rei, pedir um milagre para Jesus. Jesus estava como que cansado disso, né? Vocês só estão vindo atrás porque querem ver milagres. Tanto que a palavra de Jesus é: se não vides sinais e prodígios, não acreditais. Mas essa expressão de Jesus está carregada de uma catequese. Uma verdadeira catequese sobre a fé. Nós já falamos isso em programas anteriores. A fé não pode exigir o milagre. Porque se eu precisar de um milagre para acreditar, isso já não é mais fé. Eu já tenho a prova. Ao contrário, a fé, ela se abandona. E o milagre só reforça, só comprova a minha fé. Então Jesus censura uma fé só voltada para milagres. Isso serve para ontem e serve para hoje. Quantas pessoas ainda buscam a Jesus? Ainda vão a uma igreja se tiver uma missa de cura e libertação. Ainda vão a uma novena somente para resolver um problema, ou faz uma novena somente para resolver um problema. Depois que está tudo bem, pouco se busca a Deus. Então, Jesus está censurando aqui uma fé por demais voltada por milagres e por sinais sensíveis. Uma vez uma pessoa me procurou, pediu que eu fizesse uma oração com ela e tudo, depois perguntou: e aí, Jesus te revelou alguma coisa? Bom, ora, não, nem sempre. Pode ser que algumas vezes sim, mas outras não. Não significa que porque eu fiz a oração com a pessoa, que eu pedi a bênção, a graça de Deus, que teria que ser revelada alguma coisa. Então tem gente que ainda continua com uma fé só voltada para isso. Não que Deus não nos possa dar isso. Muitas vezes Ele pode e faz. Mas a questão é estar condicionado a isso, né? Aí esse tipo de fé, de curiosidade, de busca dessas coisas, só cria um entusiasmo momentâneo. Não cria raízes de fé. Aí justamente, se Deus não faz do jeito que a pessoa queria, do jeito que a pessoa esperava, idealizava, ela fica com raiva de Deus, ela abandona, ela vira as costas. Agora, o Evangelho nos apresenta discretamente a fé deste oficial. O seu pedido é uma expressão de confiança. Ele vai até Jesus e pede para que desça para curar o seu filho que está doente. Ele tem fé, ele ouviu falar dos milagres de Jesus, ele ouviu dizer que Jesus estava lá na Galileia. E ele tem fé, ele vai até Jesus. Talvez a fé dele ainda não está completa. E justamente o itinerário aqui vai nos mostrar como ele cresceu na fé. Mas ele já manifesta uma fé profunda. E é tão interessante no texto que a resposta que nós temos para demonstrar essa fé deste funcionário é quando Jesus diz: podes ir, teu filho vai ficar bem, teu filho está vivo, teu filho está vivo, podes ir, teu filho está vivo. Ele não discute com Jesus: será mesmo, Jesus? O senhor tem certeza? Posso confiar no Senhor? Olha, eu não vou perder tempo, não.
Ô Jesus, o senhor não vai me dar nenhuma prova de que isso é verdade? Não. Simplesmente Jesus disse, podes ir, teu filho está vivo. Ele foi. Ele acreditou na palavra de Jesus. Ele partiu imediatamente porque acreditou nas palavras de Jesus. Somente com essa palavra de Jesus, podes ir, ele acreditou. E aí, então, no caminho, seus empregados vieram dizer que o filho estava bem e ele constatou que foi a mesma hora que Jesus tinha dito. E aí cresceu na fé porque ele e sua família abraçou a fé em Jesus. Este homem acreditou sem ter visto o milagre e sem pedir provas. Ele acreditou no poder e na grandeza de Jesus, na palavra de Jesus que tinha poder. Aí é que está. A fé é que alcança os milagres e as bênçãos. Sem fé, nada Jesus faz. Lá em Nazaré, eles eram incrédulos, não tiveram fé, não viram os milagres de Jesus, porque milagre não é show, não é espetáculo, é presente de Deus, a partir da fé. E, claro, sempre segundo a vontade de Deus, porque Ele nos conhece, conhece tudo e sabe o que é melhor. Temos que, diante disso, buscar uma fé, porque a superficialidade é perigosa. Muitos se aproximam de Jesus na superficialidade da fé, mas isso não traz nem a vida verdadeira e plena, e nem as graças e nem os milagres. Portanto, também encontramos neste texto do Evangelho um caminho, como eu disse há pouco, que este funcionário fez e que todos fazem, essa trajetória. Primeiro, de uma fé insegura para uma fé autêntica que se apoia na palavra. Depois, para uma fé plena. A fé insegura, ele ouviu falar dos milagres de Jesus. Descobriu que Jesus estava na Galileia, foi lá. A fé apoiada na palavra de Jesus. Quando Jesus disse, podes ir, ele foi. Mas quando ele constatou, depois que ele acreditou, quando ele constatou o milagre, a sua fé se tornou muito maior, se tornou plena. Isso aí é importante na nossa caminhada, no nosso crescimento de fé. Também, nesse evangelho, só para acentuar, faz-nos perceber que o ministério de Jesus não é contaminado por preconceito, porque este oficial romano era odiado pelo povo de Jesus, pelo povo judeu, porque ele explorava, ele era do lado do Império Romano. Jesus não faz distinção se é pecador, se é mau, se é ruim, para dar o milagre. A fé é que alcança todas as bênçãos. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. Um alongamento, um aquecimento e um treinamento para a musculatura da nossa alma ficar resistente. Comece invocando o Espírito Santo e faça um silêncio amoroso. Alongamento todo dia é a mesma coisa. Você alonga os músculos posteriores, inferiores, os músculos do braço, da perna, das costas. Então, é o mesmo exercício, mas tão necessário para que você possa fazer os outros exercícios sem se machucar. Então, invoque o Espírito Santo. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Agora, para aquecimento, acelerar um pouco aí a queima das calorias. Faça um ato de fé em Jesus.
Nós vimos no Evangelho justamente este homem que foi caminhando e crescendo na fé e por causa da sua fé alcançou um milagre. Então faça um ato de fé a Jesus. E para o treinamento mais pesado, exercício mais pesado, dedique um tempinho para refletir e analisar como que é a sua fé, como são as suas atitudes baseadas na fé. Você tem buscado em Jesus só milagres? Você procura a oração, você procura a igreja, você procura Jesus só para resolver os problemas? Como que é, então, a sua fé, as suas atitudes? Você busca Jesus só pelos milagres, só para resolver os problemas? Ou você busca por causa de quem mesmo é Jesus? Que o Senhor abençoe e guarde a você e todos os seus. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.